Ótima noite. Hoje nós vamos falar de organização e vamos receber o Igor Branquinho, o empresário do segmento de farmácia, que vai contar como é que ele deu conta de organizar sua empresa. E Boa que noite, ótimo, Igor. então. Super Boa noite, obrigada por ter Carmen. aceito o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Igor, eu fui pensar de onde você é. Eu não sei de onde você é. Carmen, eu sou da cidade Fronteira, interiorzinho de Minas, bem na divisa com o estado de São Paulo. Então, pertinho ali de São José do Rio Legal. Preto, Barretos, bem. Eu sou mais das cidades de São Paulo do que de Minas, né? Mais interior. Então aí tá quente, né? Não é igual aqui que tá esse gelo, né? É, Eu mas tá um também sou do friozinho interior de São também. Paulo, mas aqui tá frio. É, aqui tá um pouquinho Aqui. frio também. Igor, conta pra gente um pouco da tua história de empresário. Você já nasceu empresário, herdou a farmácia, o pai deu de presente quando fez a faculdade? Não, na verdade, Não? Carmen, eu sou de família de empresários, né? Meus pais sempre trabalharam em comércio. E daí eu fui cursar ciências farmacêuticas, porque era uma vontade que eu tinha. E assim que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar como empregado, né, numa farmácia, numa drogaria. E aí, paralelo a isso, eu prestei um concurso público numa cidade vizinha. E daí eu trabalhava nos dois setores, né? Na parte da manhã eu trabalhava numa farmácia, e na parte da tarde eu trabalhava num concurso público. Mas, assim, eu sempre tinha em foco que eu ia um dia ter minha empresa e que era isso que eu queria para minha vida, né? Então, eu estava ali trabalhando, adquirindo experiências, mas sempre focado ali que um dia eu ia ter minha empresa e eu ia dar o meu melhor, porque eu sabia que era aquilo ali que era a minha vida, a minha sina e o que me realizava como pessoa, né? E aí fiquei uns 10 anos entre sendo empregado, né, sendo funcionário público, e aí, Bastante enfim, eu tempo. consegui bastante tempo. E aí, enfim, mas estudando, né, paralelo a tudo isso, e aí eu trabalhava, aí eu saí do concurso, não, minto, aí eu saí de uma drogaria, fui para uma farmácia de manipulação. Foi o primeiro contato, assim, depois da faculdade, com o meu ramo de manipulação mesmo. E aí, resumindo a história, eu falei, meu irmão, né, que é meu sócio hoje, falou assim, vamos, eu falei, vamos montar nossa empresa? Vamos. Aí eu falei, olha, eu não consigo fazer isso sozinho. Ele falou, não, mas eu te apoio, porque eu confio no seu trabalho. Então vamos. E aí nós fomos com a cara e com a coragem, né, e montamos a nossa empresa. E o que que aconteceu, Carmen? Eu montei uma empresa para você ver numa cidade de 18 mil habitantes. E aí meus amigos falavam, você é louco, né, de investir um dinheiro desse, porque não é barato hoje, né, montar uma farmácia de manipulação. Numa cidade Ainda pequena, tudo, mais, mas eu... ainda mais, Igor, que você era concursado, né? Porque o Isso, sonho de muita gente é prestar o concurso e ter aquela garantia do emprego, né? Mas isso acaba nunca exato, sendo o sonho do empresário. O empresário que tem aquele bichinho do empreendedorismo, né? Ele quer exato. É poder porque ele sempre caminhar, quer mais. não é? É, E na é verdade. iniciativa pública é muito difícil isso acontecer, né? Na iniciativa pública você depende de outro concurso e tal, você depende de uma série de variáveis, de quem é que está no governo, quem não está, um monte de gente Exato, decidindo a sua vida, né? Eu sempre falo exato. assim, que o empresário é aquele que quando ia jogar queimada na rua e era criança, gostava de escolher o time, né? Deixa que eu escolha o É time, deixa que eu verdade. escolha. E O assim, Carmen, empresário eu não. sempre tive comigo que eu ia ser empresário um dia, né? Porque eu falava que era sangue. Mas o que mais assim me deu certeza era assim que eu entrei no concurso, eu falo que todas as experiências são válidas, né? Tudo a gente tem que tirar o melhor delas. Mas eu lembro que eu comecei a inventar muita moda, inventar procedimentos, inventar isso. Aí eu lembro certinho que numa reunião a secretária da época falou assim: vamos ter que cortar as asinhas do Igor, porque ele não sabe o que é ser um servidor público. Então, assim, que lá me desmotivou tanto, porque eu falei: não, realmente isso aqui não é para mim. Aí que eu tive certeza mesmo que era empreender, que era o meu lance, né? E aí a É gente uma abriu pena, essa né? É empresa. uma pena que É uma seja pena. dessa forma o serviço público. Não vamos generalizar, mas eu tenho uma amiga Sim. muito próxima que há uns 30 anos atrás, ela trabalhava de assistente de dentista.
Isso é um caso, assim, que eu me lembro muito bem. Ela trabalhou muitos anos, um dos dentistas mais tops aqui da minha cidade, e aí ela prestou um concurso e foi trabalhar na prefeitura. E ela chegou lá e ela queria otimizar o tempo dos dentistas, porque eles só estavam atendendo 3 pessoas numa manhã inteira. Ela falou: "Não, a gente consegue atender mais e tal". E ela otimizou. Eles chamaram ela na salinha e falou assim: "Escuta, aqui não é assim. É Nós bem não assim. vamos atender mais. Você pode fazer o que você quiser, mas a gente não vai atender mais". Então eu me lembro Infelizmente, que ela veio Carmen, é aos assim. prantos, chorando, decepcionada, porque ela queria participar, tal. Então, a gente não pode generalizar, mas infelizmente isso acontece muito, né, no serviço Isso. público. E imagina isso para o empresário, né, chega a dar Nossa, até é um alergia. balde d'água, literalmente, né? Literalmente. Né. Mas aí deu certo, nós montamos a empresa. Na época, ficou acordado com meu sócio, só ia ah, me apoiar na parte estrutural, se eu tivesse que fazer alguma coisa, mas a mão na massa era eu. E aí foi eu e uma outra farmacêutica que trabalhava comigo na outra farmácia, era nós dois. E aí a gente manipulava, a gente limpava, a gente atendia e a gente fazia tudo, né, na empresa. Mas muito feliz, muito realizado, porque era aquilo que eu queria. E aí eu falei, olha, eu vou dar o meu melhor, eu não sou formado em administração, nem nada do gênero, né? Eu tenho ciência, eu sou formado numa área de ciências, mas eu vou usar o que eu tenho de experiência né, na família, assim, e vou fazer acontecer. E aí, Carmen, foi acontecendo uma coisa muito engraçada, porque eu fui contratando pessoas, nós não tínhamos espaço físico, e a gente não tem ainda, porque foi tomando outra proporção. Hoje a gente, graças a Deus, assim, atende o Brasil todo. Eu trabalho no meu quarto, que é do lado da empresa, né? Na sala da minha casa tem 2 funcionários, e assim a gente foi se adaptando, porque a gente está com uma ampliação aí da empresa para ser aprovada na Vigilância Sanitária do Estado, para que a gente possa ampliar e aí dar procedimento. Então, hoje eu posso dizer que, graças a Deus, ralei muito, para não foi fácil, né? Não peguei tudo de mão, não. A gente foi financiamento em cima de financiamentos, mas hoje, assim, estou muito feliz no que eu faço, muito realizado. Hoje, graças ao curso que eu fiz com você, assim, eu estou montando uma equipe muito, muito, muito produtiva. E é isso, a minha história, resumindo, né? Ralei muito, né? Faz 10 anos que eu tenho empresa, agora em dezembro vou fazer 10 anos. E é meu Isso. xodó, assim. Igor, e uma coisa que a gente estava falando, né, antes de começar a live, as pessoas olham o empresário que deu certo e elas acham que ele sempre deu certo, que ele nasceu e todos os dias dava certo na vida dele, que o sol brilhava todos os dias. E não, o empresário que deu Não, certo é aquele que deu um monte de zebra, um monte de coisas erradas, que chorou de raiva já, mas continuou. É aquele não desistiu, justamente né? que não desiste e que segue adiante. O empresário que deu certo nada mais é do que aquele que continuou. Então, quando a gente tem vontade de desistir de tudo, a gente respira, dorme, acorda e E bora para frente, recomeça, continua, né? né? E É, recomeça, e e recomeça. recomeça. Você vai, toma um banho de sal, né? Uhum. Tem uma É boa como noite diz, de né, Carmen? sono. Para começar a dar certo, muita coisa dá errado antes, né? Porque são com Com esses erros que a certeza. gente começa a ver o que dá certo e o que não dá, você ter, então, experiências, né? E foi isso, assim, eu aprendi muito ao decorrer desses anos, mas não é floreando, não. Assim, se eu não tivesse feito esse curso, eu acho que eu ia estar patinando, porque chegou um momento em que eu percebi que assim, eu não tinha problema de cliente, eu não tinha problema de venda, eu não tinha problema com, sim, eu tinha problema de organização. Meus funcionários não se davam bem, meus funcionários não eram coletivos, né? Eu não sentia eles parte da empresa. Então, ali, o que eu tinha? A sensação de que pessoas estavam trabalhando para receber o dinheiro e ir embora no final, né, no dia. É claro que nós trabalhamos pelo dinheiro, mas a gente tem um propósito em cada lugar que a gente está, né? E aí foi isso que eu comecei a aprender
com o teu curso, né? A organizar a base para a gente construir o castelo em cima, porque realmente era funcionário reclamando um do outro, a minha gestora chorando, não aguento isso aqui mais. Assim, eu só não fiquei sem ela porque ela amava isso aqui, né? E assim, então eu acho que a gente foi muito difícil, Carmen, para chegar onde nós chegamos hoje, nessa calmaria que está, né? Tá Mas tudo muito certo. legal, Igor. Igor, e sabe o que eu gosto de saber? O que, que eu falei que te chamou a atenção, né? Que você começou a me seguir, você viu um anúncio nosso, como é que foi? Na verdade, Carmen, era uma amiga minha que também tem farmácia, que ela me encaminhava os teus vídeos no Instagram. E Ah, é? assim, os 10 primeiros que ela me encaminhou, eu não assistia. Porque assim, eu não tenho muito tempo para redes sociais, né? E aí ela me mandava, aí eu não sei exatamente qual foi, acho que era alguma coisa que você falava sobre chegar funcionário atrasado, algo do tipo, que era o meu grande problema, né? De funcionário não ter responsabilidade, enfim. Aí que ela me chamou a atenção, comecei a assistir, falei, não, é esse curso que eu preciso. E aí foi onde eu comecei a ver os seus vídeos. Falei, não, a Carmen está falando comigo. É isso que eu preciso na minha empresa, organizar. Eu precisava de organização. E aí foi onde eu iniciei, Carmen. Mas assim, o que mais me fez ficar desde o começo foi uma frase que você falou que eu não esqueço, que você falou, olha, eu prometo para vocês que se vocês fizerem o passo a passo certinho, vai dar certo. Falei, e eu sou comprometido. Falei assim, eu não faço nada pela metade, eu não fico pulando uma aula, não, eu faço o que tem que ser feito. Né? Eu não entro num barco para falar que eu entrei e esperar as coisas acontecerem, porque não é assim, a gente precisa arregaçar as mangas. E aí, Carmen, eu fui seguindo passo a passo, desde a primeira aula. Enquanto eu não executava aquilo, eu não passava para a próxima, e olhando lá o grupo, né, pegando dica e anotando. E eu sempre fui um pouco assim organizado, né, com as minhas coisas. Aí, paralelamente a isso, eu fui buscando aplicativos, aí eu tenho um escritório virtual, que toda a equipe começou a ter acesso, e aí começou as coisas a acontecerem. Mas o que foi o começo de tudo? Foi aquela missão, visão e valor, né? Porque todos os cursos que você faz em qualquer área fala disso, mas ninguém explica o que é isso, né? Aí eu tinha aquela frase de livro bonita, decorada, que eu nem lembrava o sentido daquilo, e eu lembro que eu assisti, acho que a segunda aula falava justamente de uma aluna sua que foi falar, e ela foi ler, você falou, não, missão não tem que ler, ela tem que vir do coração, tem que te emocionar, né? E aí foi o início de tudo, A Carmen. Eu comecei Maristela, né? Eu acho que a aula que a... Eu acho que foi. Desculpa te interromper. Acho que a aula da Maristela, ela e o Foi. esposo dela, né? Que eles estavam falando da Isso mesmo. missão. E de repente a missão estava lá naquela fala do esposo, de quando ele serviu o quartel e daquela vontade que ele tinha de curar e ajudar os amigos e cuidar dos amigos. E ali estava a missão da empresa dele, ele nem imaginava. É muito Exato. legal essa parte. É É muito muito legal. legal. Por quê, Carmen? Quando eu revi toda a missão, os valores, né, da empresa, o que eu fiz? Eu chamei a minha gestora, né, de RH e falei, olha, a empresa agora é assim, nós montamos um manual do colaborador e, Carmen, eu chamei um por um, individualmente. Eu fazia 2 funcionários por dia, porque a gente montou um questionário perguntando assim, que ele achava da empresa, o que ele achava que ele fazia ali, se ele saísse, qual falta ele faria, se a empresa no outro dia não existisse, que falta essa empresa faria, para eu entender em que ponto que ele estava na empresa. E depois eu ia dar clareza para ele do ponto que eu queria que ele estivesse. E, Carmen, foi incrível, Você porque fez um uns se mapeamento, né? emocionavam. Exato. E eu salvava tudo, eles iam falando e escrevendo no computador. E assim, ao final, na hora que eu falava a missão, né, para eles, que aí eles falavam, eu falava assim, o que você faz? Que é teu papel aqui? Ele fala, aprender, sabe assim? Aí eu falava assim, olha, a partir de agora a nossa missão é cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Aí eu falava, por exemplo, a moça da manipulação, né? Se alguém te perguntar, o que você faz na Ativos? Ah, eu cuido da saúde das pessoas manipulando, mas o teu papel principal aqui é cuidar da saúde das pessoas. E aí elas se emocionavam, porque de fato elas estavam entendendo o que elas estavam fazendo na empresa, né? E aí, Carmen, eu fiz isso com cada um.
depois, assim, foi incrível a virada da chave, porque o que eu percebi? Que o teu curso, ele simplesmente traz o funcionário para você, né? E quando você traz esse funcionário para você, você pode falar qualquer coisa que eles vão confiar e vão de olhos fechados e vão fazer o que você quer, né? E aí, então eles começaram a entender que tinha uma empresa que estavam olhando por eles, que estavam trabalhando para o desenvolvimento deles, e aí foi uma troca. Então, por exemplo, tem um mês que a gente avalia as habilidades deles, as competências. No segundo mês, eles avaliam os gestores. Então, eles também têm um questionário que avaliam a gente. Então, eles se sentem empoderados também, né? Então, assim, sempre há uma troca. Então, esse foi o primeiro passo, fazer a missão, visão e valor e trazer eles para a nossa realidade e a gente recomeçar do zero. Esse foi a chave de tudo. Nesse momento, eu senti a equipe comigo e aí foi fantástico. Muito show, Igor, muito show isso. E é muito comum, quando os alunos começam, eles querem começar logo com a política do celular. E é uma péssima ideia. É uma péssima ideia. Por quê? O empresário sempre deixou todo mundo usar o celular, o empresário sempre liberou, sempre ficou só reclamando nos cantos e, de repente, quer começar justo nessa parte. E não é. A primeira reunião é impactar o empregado de qual é a sua missão. Mas a missão não é aquilo que está lá na parede, né? Não é aquilo que muitas vezes o marketing faz muito bonito e deixa lá, tal. Não, a missão é o motivo pelo qual a empresa nasceu de verdade. Se a tua missão não te emociona quando você fala, tá errado. Tá errado. Missão não é para ler, missão é aquilo de lá. Ai, Carmen, mas eu abri minha empresa para ganhar dinheiro. Mentira! Para ganhar dinheiro você ia vender droga na esquina. Isso dá muito dinheiro, muito dinheiro. Então, a gente abriu uma empresa por algo mais do que ganhar dinheiro. E a gente precisa voltar no tempo e lembrar, e se a empresa não é sua, fala com quem abriu a empresa, porque tem uma missão. É essa missão que vai movimentar a nossa equipe. E durante todo esse processo, não sei se aconteceu isso com você, Igor, mas a gente já começa a perceber quem é líder, quem não é líder, quem está envolvido, quem quem vai não ficar, está. quem não vai ficar, né? Carmen, Não quando é? eu fiz a primeira reunião, eu já sabia de fato quem ia sair e quem não ia sair. Então, assim, ó, de janeiro a fevereiro para cá, já saíram 4 pessoas. Uma eu desliguei, mas as outras 3 saíram por si só, e todas elas eu sabia que não ia, porque quando eu mostrei a clareza da empresa, os nossos valores, eu vi que não era alinhado com eles, entende? Então aquilo para eles não estavam fazendo sentido. Então foi expelindo, e tem mais 2 que está para se desligar também. E assim, Carmen, e eu fui seguindo passo a passo, igual você falou, com muito cuidado para que também não desse muita informação para eles não se assustarem, né? Porque eu não podia resumir 10 anos em 2 meses. E aí, depois disso, da reunião de alinhamento, tudo certinho, nós fizemos a pesquisa do qual é o nosso negócio. Então, a gente fez toda aquela pesquisa, dividimos em 3 grupos, né, dos nossos clientes, tal. E aí eu montei todo um gráfico, depois fiz uma apresentação para eles, porque todos os clientes falavam a palavra qualidade, qualidade, né? Uns falavam qualidade no atendimento. Você viu, né, que eu te mostrei. Eu vi tua pesquisa, porque estava na comunidade, né? Então, Isso, quando vocês postam as fotos, eu estou sempre na comunidade, às vezes eu comento, às vezes não, mas eu estou sempre lá olhando, e aí eu vi todas as fotos dos prints, né? Dos WhatsApps, não foi isso? E lá Exato. tinha muita Então, informação, gente. muito. Lá tinha muita informação. E aí, Carmen, eu segui outra dica sua, então eu fui a fundo dessa pesquisa para saber qualidade de quê, né, que eles queriam. Então, o meu ramo, eu atendo todas as áreas, Carmen, mas o meu forte é cosméticos, né? Então eu atendo muito profissional esteta no país. E eu prezo muito com a qualidade do toque, do cheiro, eu trabalho com essências importadas, eu tenho equipamento para deixar o creme mais soft, enfim. E então, às vezes, os clientes às vezes falavam assim, as meninas, nossa, mas esse creme ficou muito caro, né? Aí eu falava, então, porque os meus clientes não vêm atrás de preço, eles vêm atrás de qualidade. Eu não vou diminuir a qualidade do meu produto por preço. E aí eles foram entendendo tudo isso.
E hoje, Carmen, eles atendem assim tudo com muito carinho, muita qualidade, porque eles sabem que qualidade no atendimento, na produção, em tudo, né? A qualidade é o nosso negócio. Então, isso já foi assim também outro divisor para eles. E aí as coisas foram acontecendo, Carmen, foram passo a passo. Aí nós montamos uma equipe, fizemos uma reunião para montar um comitê, né? Para a gente começar a montar as nossas políticas. Então a gente pegou um representante de cada setor. Nossa, e eles acharam muito bacana, porque eles estão fazendo parte, porque a gente está montando, né? Então, eles dão opinião, aí a gente pega as legislações, isso é possível, isso não é. Ora eles cedem, ora a empresa cedem para eles. Então, tá todo mundo assim muito conectado, muito feliz, porque todo mundo se sente parte da Ativos Farmácia hoje, né? Ninguém ali é funcionário, patrão e inimigos, é todo mundo. Então, um ajuda o outro que antes não tinha isso. Então é um misto de coisas, né, Carmen, assim, que tá fazendo toda a diferença. Que legal. Mas para chegar nesse um ajuda o outro, precisou também fazer uma limpeza. Isso Sim. sempre acontece. É por isso que no programa, primeiro a gente põe a rota 1, que é a rota que ensina como é que faz para contratar no passo a passo. Porque a gente já sabe que quando vocês começarem a implantar política e coisas assim, o pessoal vai embora. O pessoal da conspiração zumbi não fica, porque tem regra demais. Antigamente era bom aqui, antigamente eu fazia o que eu queria, agora a coisa não está mais assim, e aí eles acabam se ficando deslocados. Porque eles não querem participar, eles não querem se envolver, eles querem entrar, querem sair e só, né? Então, as pessoas vão ficando super alinhadas mesmo e super conectadas. E elas se Sim. sentem valorizadas. As pessoas têm muito medo, Igor, de quando, assim, será que eles vão participar da reunião de política? Isso é o que eu mais ouço dos alunos, né, quando eles começam o programa. Acha que eles vão fazer regras, né? Eles não vão fazer regras para eles, né? E eu digo que não, que eles não vão fazer as regras e ainda vão ficar felizes. Como é que foi a sua experiência com isso? Carmen, foi assim, foi muito engraçado porque nós a gente começou a fazer processos de tudo na empresa, de como fazer, porque no laboratório a gente tinha processos, porque a vigilância sanitária exige, então é algo que a gente já tinha. Mas no administrativo, no atendimento de call center, nada, não tinha. Então nós começamos a desenvolver o processo e, paralelamente a isso, a desenvolver as políticas. Agora eles querem processo e política para tudo, né? Vamos fazer um processo para isso? Vamos fazer uma política para isso? E isso é legal, porque eles agora pedem. Porque é o que você fala no curso. Todo mundo gosta de trabalhar numa empresa organizada. Quem não gosta vai sair, tá tudo certo, e vai para aquilo que gosta de fazer, né? Mas quem fica, pede. Aí eles começam a entrar tanto na organização que não é chato, é legal, porque eles começam a perceber que começa a facilitar para eles. Né? Então, esses dias mesmo começou uma nova colaboradora com a gente e ela tinha tipo uma apostilinha na mão seguindo os processos, que isso não tinha antes. E ela falava, olha como é fácil, porque a gente não pensou nisso antes, né? Então, quem tem essa dúvida, será que o pessoal vai fazer parte disso? Carmen, se no começo, por isso que tem que seguir o passo a passo, não pode pular a aula, né? Se você mostra a missão, visão da empresa, os valores, você mostra qual é o negócio, você traz a equipe para você, ela vai abraçar tudo que você levar para ela. Porque ela sabe que aquilo é para o bem dela, não é para o bem só da empresa. Porque ela faz parte da empresa. Se você não trouxer, se você não trazer, né, a turma para você, não vai rolar. Né? Então, assim, eu já vi pessoas pulando, não, vou pular isso aqui que eu acho mais fácil de fazer. Não dá certo, porque eles não aderem, entendeu? É Então, verdade, é verdade. foi tudo isso. E também aprendi a E eu contratar, gosto. né? Que legal, mas deixa eu só ilustrar o que você acabou de falar, né, sobre as políticas que eles gostam, que eu sempre lembro do Maron, o Maron, que tem um comércio, né, na área de construção civil, uma pessoa super simples. Quando ele me conheceu, ele tinha 2 empregados, e 2 meses depois ele já estava com 6 empregados e a empresa crescendo e tudo mais, quando ele começou a colocar as políticas.
E eles gostam tanto de colocar as políticas que veio uma das empregadas dele falar assim, seu Maron, tem que fazer uma política aqui na cozinha, porque olha a sujeira de pão que fica. Então, eles querem fazer política para tudo, para tudo. Eles entendem que quando tem uma coisa errada na empresa, é só um ups, aqui está faltando uma política. Né? Às vezes o empresário tradicional tem uma coisa errada e ele fica reclamando e fica nervoso e fica. Não, ups, está faltando uma política ali. Está faltando, né, apertar alguns parafusos. E isso vai funcionar. Não adianta ficar esbravejando para tudo quanto é lado de que tá tudo errado, que quem foi que fez, quem errou, quem errou. Não vai funcionar para nada, não importa quem errou. Isso não serve para nada, nada. O importante é qual é a política que nós vamos colocar, qual é a regra que nós vamos colocar para que isso nunca mais aconteça. Simples assim. Essa história de, eu vou achar os culpados, vou achar os culpados. Não, você vai diminuir a produtividade do dia todo, porque vai ficar todo mundo tão pé da vida, porque só tem um culpado, o restante está ouvindo xingo de graça. Então, todo o restante vai ficar tão pé da vida que cai a produtividade, cai tudo. Gente, tem algo errado? Ups, aqui está faltando uma regra. Ups, aqui está faltando uma política. É só isso. É né? tudo Então, questão da organização mesmo. Não é? Aí você estava falando da contratação. Você ia falar quando eu quis ilustrar sobre a política do Maron. Isso. Então, antigamente, Carmen, não tinha protocolo de contratação. Era aquilo que você fala, né? Estou precisando, vem aqui, indicação de amigo e pega e coloca lá dentro, né? E aí eu vi que isso estava me dando também muita dor de cabeça, porque depois que você entende, que você alinha tudo bonitinho, você fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver com a minha empresa, né? Pode ser bom para fazer qualquer outra coisa, menos para estar aqui, porque não faz sentido, né? E aí eu comecei a fazer, então a gente começou a montar um manual de seleção, atração, seleção, tudo certinho. E aí minha gestora comigo o tempo todo e tal. E aí nós abrimos duas vagas, na verdade, e fizemos todo o processo, igual você falou. As perguntas eram assim, completamente diferentes, né? Então a gente fazia aquelas perguntas de se você é formado, não, se a família é, se você tem casa de aluguel, quanto que você paga. Aí era tudo muito novo, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. E, Carmen, exatamente nessas perguntas que você ensina no curso, revela tudo, né? A personalidade perfeita da pessoa. Aquelas perguntinhas que todo mundo pergunta, não vira nada, mas aquilo lá, analisando a carteira de trabalho ao mesmo tempo, porque um olhava e o outro olhava a carteira e o outro perguntava, ele dá o perfil exato. E isso era uma parte do processo, né? Tinha um videozinho, né? Depois do vídeo a gente fazia a entrevista bem devagar, bem detalhada. E aí, Carmen, eu aprendi também com você no curso que é você fazer testes de acordo com o que você precisa. Né? Então, por exemplo, eu abri uma vaga para o call center e o call center precisa de ter uma linguagem de um português, né, correto, porque eu atendo um grupo de classe A, né? E eles olham isso. Então, o que eu fiz? Eu montei, fui na internet, montei uma prova de interpretação de texto e com questões mesmo de concurso público, e aí eu peguei questões de raciocínio, porque você não precisa de entender de farmácia, mas você precisa ter uma lógica ali, né? De fazer pelo menos umas regras de 3 ali. E, Carmen, isso fez muita diferença, assim, né? O vídeo, a entrevista. Então, hoje, depois dessa gestão do curso, né, no seu curso, eu já fiz 4 contratações. E foram, assim, uma das melhores contratações que eu fiz na empresa até hoje. Todos, assim, muito engajados, entendendo o que estão fazendo ali, e assim, muito bons. E o que mais me deixou feliz é que recentemente eu fiquei um mês fora da empresa, porque eu fui viajar, descansar um pouquinho. A gente surgiu uma vaga e as minhas 2 gestoras descobriu uma pessoa, chamou, entrevistou, deu teste, tudo certinho. Quando eu cheguei, a pessoa ia começar no dia seguinte.
E assim, sabe? Elas fizeram todo o processo, tudo. E assim, ela entrou faz 2, 3 semanas, a moça nova, e ela tá assim, dando um show de atendimento, né? Então, isso fiquei muito feliz, porque tudo que eu aprendi, eu fui passando com elas na prática, vivenciando com elas, mas ao mesmo tempo ensinando, deixando claro que eu não ia fazer aquilo, que era um papel delas. E elas assumiram aquilo assim com muita força, e hoje elas que fazem entrevista, que contratam, tudo, elas só falam, tá tudo certo, os testes estão bom, tá tudo ok. Muito Isso foi muito bom. show. O pessoal está perguntando quantos empregados que você tem hoje? Quantas pessoas na tua Hoje equipe? nós temos 21. Nós Uau, uma somos em turminha 21. boa. É, E aquela tua gerente que vivia chorando, desesperada, que não dava mais conta, ela tá com você? adivinha o que ela falou, Carmen? Aquilo que você também fala no Hã. curso. Ela falou assim, estou me sentindo uma inútil, não estou fazendo nada nessa empresa mais. Porque nós começamos a delegar, né? Então, assim, ela, coitada, ela cuidava do RH, das férias, de funcionário, da produção e tudo. E nós fomos determinando coisas específicas. Então, nós determinamos os gestores de cada área. Então, cada área fazia algo. Então, aquilo que ela fazia tudo, ela começou a fazer só uma parte. E aí, o que eu comecei a exigir dela? Relatórios, que a gente começou a medir tudo na empresa, ocorrência, produtividade, até quantas vezes a pessoa falta, a gente. Tudo é tabelado. Então, faz treinamento, a gente faz Indicadores. avaliação, tudo. Hoje a gente tem tudo em gráfico. Eu estava viajando e eu tinha no meu celular o resumo da empresa inteira nas minhas mãos. É claro que eu não ficava estudando aquilo, mas eu dava uma olhadinha de vez em quando, né? Assim, mas eu saí assim, muito tranquilo, porque agora é assim: tem uma ocorrência no mês, ela já monta um plano de ação, já treina naquilo lá e já resolve o problema, entendeu? E antes eu não tinha isso, né? Era tudo Igor, bagunçado. e foi tudo muito rápido, né? Porque Foi você entrou no programa no dia 7 de abril. Então, isso. abril, maio, junho. Você está com a gente tem 2 meses e meio. Isso. Só que, Carmen, eu me dediquei muito. Assim, é igual eu falei para você. Eu não pulei aula, eu fiz o que estava proposto para fazer. Então, assim, foi. Por que eu acho que foi rápido? Porque a empresa inteira está junto nisso. Elas entenderam o propósito da coisa. Ah, você é da turma de janeiro, eu acho. Acho que você não Eu é de acho que abril, não. É de janeiro. não, Eu estou janeiro. Eu sou de confundindo. janeiro. Você Eu sou é de janeiro. verdade, porque senão não dava tempo de você ter saído É, 30 dias de férias. Mas não, eu mesmo sou de assim, foi janeiro. muito rápido. É você Rápido. da turma de janeiro, é Assim, isso mesmo. assim, a gente está finalizando agora as políticas, né? Porque são bastantinhas, né? Mas, nossa, a empresa hoje, com janeiro, é completamente diferente. Né? Assim, completamente. Gente, e A antes, você equipe é saía de outra. férias tranquilo? Carmen, assim, eu saía, mas não saía tranquilo. Assim, porque eu tinha gente também muito confiável ali, que segurava as pontas, mas eu chegava, eu tinha que dar também uma semana de férias, porque ela estava ficando louca, né? Assim, então era muito estressante, assim, para os meus gestores. Hoje não. Hoje eles ficam procurando coisa para fazer, porque tá tudo tão redondo, tudo tão bonito, né? E aí, sabe que eles me chamam até de pavão, porque diz que todo mês eu invento alguma coisa. Então aí agora a gente já tem assim, a gente tem um aplicativo de delegar tarefas. Então tudo que a gente delega, a gente tem um aplicativo, tudo separadinho. Então tem tabela para tudo. Então a gente vai melhorando, mas tudo muito lento, no sentido assim, agradável. Não fica nada enchendo de muita informação para as pessoas não se perderem. Na que a gente viu que todo mundo entendeu, vai lá e joga uma política nova, vai lá e joga uma tabelinha nova, e eles vão adorando tudo isso e tudo que você propõe eles vão fazendo, mas eu acho que é isso. Eu acho que o grande lance foi trazer a equipe para mim, né, para então eu poder fazer tudo. Se eu não tivesse feito isso, eu acho que não teria rolado, não. E tem muitos empresários que acham que essa parte não é importante. Ah, mas a missão eu já tenho, não preciso, né? É o que eu mais ouço quando o programa está começando. O que eles querem mesmo é tirar o celular das pessoas. Exato. E E não é Carmen, não por aí, adianta. É, é o contrário, não tem jeito. não adianta querer Muito pular show. etapas, né? Não adianta. É um processo. E assim, Carmen, se você se dedicar,
falar, não, é isso que eu quero fazer uma empresa saudável, uma equipe saudável. E assim, outra coisa, Carmen, que fez toda a diferença. Nesses 10 anos, eu nunca tive um processo trabalhista, porque eu sempre me dei muito bem com os meus colaboradores, né? Sempre tratei muito bem e tal. Mas não tinha nenhum termo, filha. Se tivesse que ter dado pau, né? Hoje, por exemplo, vai começar uma pessoa, já tem 12 termos prontinhos assim para tu para assinar, entendeu? É tudo hoje tudo muito organizado. Tem termo para tudo. Olha, teve um aumento de cargo, um aumento de salário, recebe uma carta da empresa parabenizando. Não tinha nada disso, né? Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Então, hoje a gente consegue Então, aplicar. Hoje a gente consegue, por exemplo, aplicar a advertência com propriedade, porque a gente tem uma política ali que a gente pode cobrar, eles estão cientes, e é como você falou, você aplica, não, realmente, eu estava ciente, estava precisando disso. Então é aquela coisa assim, que é tudo muito claro, muito transparente, né? E de ambas as partes. eu sempre Então, digo, né, a advertência bem aplicada é aquela que a pessoa agradece, porque ela entende que você está preocupado com ela. Tem uma pergunta aqui da Karina para você. A Karina disse que ela é farmacêutica e ela é a dona. E ela faz toda a parte administrativa. E a empresa dela só tem 6 empregados, então como é que ela faz para aplicar tudo isso que você está ensinando? olha, Carmen, seguir teu curso passo a passo, não tem erro. Né, assim, ainda mais ela que é da minha área, Carmen, depois você pode falar para ela se ela quiser meu contato, tem muito material aí que posso ajudar, mas Ela assim, está de no modo geral, YouTube. tá. E aí depois ela pode pegar meu contato que eu ajudo ela, mas assim, Carmen, seguindo o teu curso, passo a passo, aula a aula, sem pular, fazendo o que você propõe a fazer, não tem como dar errado, né? Porque você vai administrando. Hoje, Carmen, o que eu faço é aquilo que você fala. O que eu consigo fazer é à distância. Tudo aquilo que depende de mim na empresa eu já deleguei. Então, hoje, não sou escravo mais, e assim, eu olho de cima, tipo assim, né? Tudo que está acontecendo, eu estou inteirado de tudo, mas a empresa não precisa de mim. Então, assim, eu fui viajar, eu voltei e a minha farmácia bateu meta no mês, assim, né? Então, bateu meta de venda, contratou uma pessoa nova sem eu nem participar da entrevista, de tão bonitinho que tá rodando, né? Então, acho que faz toda a diferença. Esse curso fez toda a diferença aí para minha empresa. É muito show, né? É um detalhe tão pequeno. Eu me lembro exatamente do momento em que aconteceu essa virada na minha vida. E foi uma besteirinha. Tipo, eu atendi o telefone e eu falei assim: ah, é a Carmen, não sei o quê. Ah, então eu gostaria de falar com a Isabela. Mas é a Carmen? Sabe, tipo, é a Carmen que tá Uhum. falando, você não vai querer falar comigo. A pessoa não sabia quem eu era. Nesse dia, eu vi que eu estava livre. Eu estava totalmente livre, porque todo mundo queria falar com a Carmen o tempo todo, e a Carmen adorava, né, seu sucesso, né? Então, eu tinha essa ideia de que nada ia funcionar, né, se eu não colocasse o dedo, se eu não tivesse na frente, se eu não tivesse fazendo alguma coisa. E não é verdade, gente, não é verdade. O dia que eu atendi, tipo, tocou o telefone, eu atendi ligação externa, e eu falei que era a Carmen. Ninguém nem sabia quem eu era. Ninguém nem sabia. A Valmares Farmácia está perguntando quantos farmacêuticos tem, né? Que você Na tem. equipe, nós somos em três. Um fica por conta da qualidade, né? Então, toda a parte de laudo, qualificação de fornecedor de matéria-prima. Uma fica por conta da produção, e eu fico na parte geral, né? Da direção geral, e eu gosto de desenvolver produtos. Então, eu desenvolvo no papel o que eu quero, mando para a produção, eles produzem os Uhum. protótipos, eu só experimento para ver se do jeito que está. Mas eu tenho uma gestora de RH e uma outra financeira. Então tá tudo separadinho também. Coisa que antes do curso da Carmen não tinha também. Depois do seu curso também, Carmen, eu comecei a delegar funções e determinar cargos para que até as pessoas pudessem saber quem que elas teriam que chamar ou se reportar em caso de uma situação específica. Isso também fez toda a diferença. Então, mas respondendo, nós somos em três.
Em 3, legal. Muito show. 3. E o que mais? O que mais que você aprendeu? Bom, Carmen, eu aprendi, além da organização, que eu acho que foi a palavra principal, assim, do curso, eu aprendi a ser mais humano também. Eu sempre me dei muito bem com as pessoas, mas eu aprendi também que ninguém é igual a ninguém, que não é porque eu sei fazer, a outra pessoa tem que saber fazer. Então, eu me tornei um pouco mais tolerante, né? Em saber que cada um tem a sua habilidade. Então, hoje, quando eu faço reunião dos gestores, toda segunda-feira, eu falo que é a liga ali dos superpoderes. Cada um tem um dom para uma coisa, cada um é um super-herói e a gente, juntos, a gente faz acontecer, né? Então, eu acho que além da organização, a humanização me fez também, assim, aflorar isso em mim, assim, o coletivo, o humano, né? Tem que ser bom para ambas as partes, ser mais tolerante. Apesar de eu sempre me dar muito bem com os meus funcionários, agora eu me dou melhor, né? Não tenho muito contato com eles, porque eu não fico na empresa, né? Eu trabalho em casa, mas ali uma vez por dia, 2, eu dou uma passadinha lá, vejo se está tudo ok. Mas o que eu me deixa mais feliz, assim, é eles se sentirem assistidos. E sempre eles falam isso agora. É tão legal você trabalhar numa empresa que você é assistido, que você sabe que você está sendo cuidado por alguém. Porque, Carmen, tudo que a gente determina, ou chama uma atenção, ou faz uma reunião de alinhamento, a gente sempre usa a palavra que a gente está trabalhando para o desenvolvimento deles. E aquela frase que você também sempre fala: não importa se você vai ficar aqui comigo ou não, o importante é o tempo que você estiver aqui, você faça a minha empresa dar lucro e eu contribuo para você ser um ser humano melhor. E aí, para eles, ganha o dia e tá Não tudo é? certo. Então, assim, Não é? e, E a... e é isso, Carmen, assim, eles ficam Não, muito ia te felizes. perguntar da descrição das atividades. Se você fez a descrição das atividades com eles, né? Que eu sempre falo, olha para eles e diz: olha, eu preciso da sua ajuda para descrever as suas atividades, porque na empresa ninguém melhor do que você, né? Para saber o que você faz. Você já tinha os Exato. processos, mas você chegou a fazer com eles a descrição das Sim, atividades? Carmen, eu pedi para que cada um no seu setor escrevesse o que cada um fazia, porque às vezes eles faziam coisas que a gente nem lembrava mais, né? E eles escreviam tudo, 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 tudo. Aí, em cima daquilo, nós fomos montando a descrição de cargo, e aí se mudava alguma coisa ou não, eu pedia permissão para eles, né? Olha, vocês concordam com isso? Não concordo, tá tudo certo. E aí, com isso, a gente foi moldando e hoje a gente tem a descrição do cargo corretamente. Em cima da descrição, a gente foi fazendo os processos. Então, a descrição fala, ó, eu faço isso. Aí depois a gente faz o processo de como aquilo é feito. E por que a gente percebia? A gente não tinha isso na empresa. Então, às vezes uma coisa que dava certo se perdia porque aquele funcionário que fazia foi embora e o que chegou não sabia. Então, uma coisa que dava certo não era mais feito porque ninguém sabia. Então agora não. Agora tudo é feito, toda a descrição da atividade é feito um processo. É claro que a gente não tem de tudo ainda, mas a cada dia a gente está fazendo e está montando o regimento interno, as descrições, tudo certinho. Então tá. Eu falei para eles, falei, gente, isso não é um ano de trabalho. Então não é da noite para o dia, não é 10 anos em alguns meses. Mas esse ano, até metade do ano que vem, a gente vai ter com tudo isso pronto. Porque agora, Carminha, é só atualizar, né? Você atualiza uma coisinha aqui, mas o trabalho mesmo já foi. É mais Então, prático. e políticas é uma coisa que a gente sempre faz, né? Sempre tem uma política nova, uma ideia nova, algo para ser feito, então a gente sempre está fazendo as políticas também. E essa Uhum. descrição das atividades, eu quero falar para o pessoal aqui da live o quanto isso é importante. Esta semana, a minha aluna Silvana, que tem várias lojas de moda em Minas, eu não sei exatamente a cidade de Minas, mas ela é de Minas. E o que aconteceu? Uma pessoa entrou na justiça, né? Porque dizia o famoso acúmulo de função, que ela tinha muita coisa e que ela tinha que limpar o chão e pediu 25 mil reais. Dinheirinho bom esse dinheiro, né? Dá assim para fazer um churrasquinho no feriado agora. Com certeza. 25 mil reais. E saiu a sentença, né? Saiu agora na sexta-feira de que ela ganhou.
Por quê? Porque ela tinha a descrição das atividades, porque ela tinha as advertências que ela aplicou na menina. Ela tinha tudo. Empresário acha que advertência é questão de poder. Não é poder, é seu dever. Porque se você não tiver os documentos, você vai falar o quê para o juiz? Você vai falar assim, não, eu chamei a atenção dela, eu falei com ela, tá, mas cadê o documento? Tem que ter o documento, né? Você chegou a aplicar alguma advertência, Igor? Sim, e já apliquei verbal e apliquei escrita. Mas, Carmen, eu tomei aquele cuidado, que até você orienta também, né? Porque para o juiz, uma advertência ela tem que ter um objetivo. E para o juiz, o objetivo de uma advertência é você desenvolver aquela pessoa naquilo que ela não consegue fazer. Então, todo plano de ação, todo treinamento, a gente assina. Eles têm que assinar que eles estão conscientes daquilo. Por quê? Porque é uma prova que eu estou trabalhando o desenvolvimento deles. Eu não vou lá e aponto, ó, você está errado por isso. Eu falo, olha, você não está agindo de acordo com as normas da empresa por isso, isso e isso. Aí ele assina que ele foi treinado naquilo. Então eu tenho provas de que ele está sendo desenvolvido. A gente está trabalhando para melhorar ele, que a gente está fazendo de tudo para que ele se torne bom naquele cargo. Mas se não der certo, não é culpa da empresa, é porque ele não conseguiu desenvolver o que tinha que fazer. Então, sempre com esse cuidado esse agora. É o único... E esse é o único conjunto de provas de que sim, vai te defender num processo judicial. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas no contrato de trabalho diz que se ele quebrar, eu posso descontar. Tenta a sorte, vai lá descontar para ver se dá certo. Não dá certo. Mas com esse conjunto de evidências, né, esse conjunto de indicadores, você tem lá um contrato bem feito, você tem a descrição das atividades, você tem uma prova de que você treinou a pessoa, de que você advertiu a pessoa, de que você advertiu de novo a pessoa e ela te deu prejuízo. Aí você consegue descontar. Porque você consegue fundamentar que houve dolo, ou seja, a intenção de fazer aquilo, né? Então, não é tão assim, tá no contrato. Não, você tem que organizar a empresa. Caso contrário, não adianta estar no contrato, né? Não vai resolver Sim. estar no contrato. Muito show, muito show. E Que assim, mais? Que Carmen, mais? também uma coisa bem legal que a gente estabeleceu, que nós temos ocorrências na empresa. Então, todo mundo que faz uma ocorrência, algo de errado, eles anotam na folha, que tem uma folha padrão para isso, eles anotam a ocorrência, explicam o que aconteceu, e aí o gestor, todos os dias, tem um momento raio-x da empresa. Eles chegam, meia hora deles é raio-x. Então, eles vão para o computador, eles vão analisar as ocorrências do dia anterior e eles vão contabilizar para qual setor foi aquela ocorrência, se houve prejuízo para a empresa, o quanto e quem foi que gerou aquilo. Mas não é nada punitivo. É porque para a gente ver, de fato, quais são os problemas que a gente precisa trabalhar. Porque às vezes você está lá, você está fazendo produto bom, você está fazendo marketing, o cliente está chegando, mas o problema está no call center, a pessoa não atende bem, o cliente não fica, né? Então, com tudo isso, a gente conseguiu, de fato, ver qual que é o problema. E, em cima disso, a gente desenvolver cada um que precisa ser desenvolvido. Então, esse olhar as ocorrências foi muito importante. E também é uma prova do que a pessoa está fazendo errado aquilo que você está cansado de falar para ela do jeito que faz, né? Então, assim, junta o prático e junta as provas que você precisa de desenvolver aquela pessoa, né? Que você está desenvolvendo, que ela continua errando. Então, você tem documentado tudo em gráfico e em papel do processo, que está dando certo, que não está, e você provar que você está fazendo de tudo para o desenvolvimento e a pessoa não consegue fazer aquilo. Muito show. E a equipe gosta, né? A equipe gosta porque as coisas ficam organizadas e elas ficam empoderadas de estarem fazendo isso. Porque Sim. aquela ideia de que você tem um gestor, tem um líder só para ficar perseguindo as pessoas, não, a pessoa está ali para desenvolver as pessoas. Esse é o objetivo Exato. de todos os líderes. O Sim. objetivo da liderança é desenvolver a equipe. E um dia eles vão embora. E tá tudo bem. Um dia eu era empregada e eu saí da minha empresa e tá tudo bem. Um dia o Igor era empregado, saiu da empresa, saiu até do concurso público e tá tudo bem. E tá tudo bem. certo. É porque o concurso público, né, que é sonho de mãe, assim, né, passar no concurso público,
e tá tudo bem, né? Só que a empresa, ela continua. O importante é enquanto essa pessoa estiver na tua empresa, que a tua empresa esteja crescendo e lucrando. Eu tenho Uhum. pessoas que trabalharam comigo que hoje a Gia é controller na Alemanha, a Luciana, ela está em Madrid, ela é diretora de corporativa, atende 25 plantas, ela trabalhou muitos anos comigo. Lucinéia está no Rio, ela também, diretora de recursos humanos, está sempre nos Estados Unidos, que o chefe dela fica lá. Então, assim, as pessoas crescem e tá tudo bem. Carmen, mas você não queria que elas ficassem na sua empresa? Não, eu queria que elas fossem felizes. É isso que a gente quer e tá tudo bem. Mas enquanto as pessoas estão comigo, a minha empresa está crescendo. E quando elas saem, elas deixam um legado. Elas deixam um legado. Cada pessoa que sai da nossa empresa tem que deixar o seu legado. E elas Sim. mesmas ajudam a contratar outras pessoas, a treinar outras pessoas. Mas o mais importante, a cultura da tua empresa começou a ser estabelecida. E aí, quando chega alguém novato, já sente aquela cultura, já sente já nas entrevistas que já são Carmen, isso, diferentes, não imagina é? isso numa cidade pequena, né? Então, assim, você imagina a fama que a empresa já está aqui na cidade pequena. Ixi, para entrar lá é complicado, né? Porque lá o negócio é para quem gosta de trabalhar mesmo. Porque, assim, a gente já está com uma fama de. Eles falam assim, nossa, ali é nível multinacional, né? O negócio ali é meio. E realmente, assim, o que a gente começou a perceber? Não vem mais pessoa hahaha pra gente. Vem pessoas que querem trabalhar, porque sabe que vai ter prova, que vai ter entrevista, que vai ter processo, sabe? E sabe que ali dentro trabalha e que tem que andar na linha. Então, foi muito engraçado. Tinha uma funcionária que, assim, hoje essa foi uma das grandes funcionárias que eu tive. Ela ficou grávida e aí no final da gestação ela preferiu sair para poder curtir, né, o filho. 2 anos depois, ela entrou numa empresa e, enfim, né, ela não se adaptou à empresa e aí na hora de ir embora ela falou: eu vou me desligar porque não tem nada a ver com a empresa e tal. E falou assim: nossa, mas você já trabalhou pro Igor, que é super enjoado, né? Então, assim, a minha fama, ela falou: ele é enjoado, mas pensa numa pessoa educada, ela falou para ele, né? Então, assim, e hoje ela voltou para a empresa e, assim, quando ela chegou, ela falou: nossa, Igor, eu já achava que você queria organizado, agora, né? Tá no nível assim. Então, as pessoas, Carmen, realmente elas vão valorizando mais a empresa nesse sentido, né? Não é qualquer pessoa que chega, a pessoa que chega sabe do perfil da empresa, fala, não, então aquilo que já não gosta de trabalhar nem vem, porque sabe que aqui a coisa é diferente, né? E uma coisa que eu gostei muito é que as pessoas que foram se desligando da empresa, todas falaram no final: olha, eu me desenvolvi muito aqui. Hoje eu entrei uma pessoa, saiu outra. Eu acho que se eu trabalhei para você, eu trabalho para qualquer pessoa, porque eu nunca vi organização assim em outro lugar. Então eu falo isso em rede nacional porque é uma verdade, né? E eu fico muito feliz com isso, Carmen, porque somos todos iguais, né? Na vida todo mundo é igual, não tem ninguém melhor que ninguém. Então, quando você sabe que você consegue contribuir com a pessoa, não financeiramente, né, mas contribuir como crescimento, porque um dos nossos lemas na empresa é o salário emocional, né? Então, além do dinheiro, a gente faz outros trabalhos, a gente tem medalhas e cada um ganha medalha no final do mês de alguma coisa. Então, a gente trabalha muito isso. E as pessoas, mesmo se desligando por algum motivo, porque vai mudar de cidade e tal, elas vão muito felizes, assim, por ter feito parte da nossa história. Então, isso me deixa muito feliz. Me mostra que eu estou no caminho certo Show. aí. Com certeza. Parabéns, parabéns. E a Obrigado. proposta do programa de ter mais lucro e liberdade, ela se realizou? Com Como é que certeza, você me cara. conta dela? A gente está batendo mais metas, tá mais fácil, né? Então, assim, os nossos clientes estão ficando mais bem atendidos, porque antes, assim, era um tumulto no call center, a gente não achava a pessoa certa, e aí era muita reclamação, tipo assim, as pessoas queriam comprar, a gente não perdia eles porque eles gostavam da gente, mas reclamavam, nossa, olha, não atende bem, né? Então, hoje, assim, a gente tem muito que melhorar ainda, mas a gente já tem um lucro maior
antes do programa, porque a empresa roda melhor, eu tenho mais tempo para desenvolver produto, então se eu desenvolvo mais produto, eu vendo mais, né? E a gente, no início do programa, acho que nós éramos em 18, né? Nós já somos 21. Então, em pouquinhos meses, a gente já... E assim, Carmen, não vou falar para você, não tô ainda mais, porque eu tive que pisar um pouquinho no freio por conta de espaço. Eu não tenho onde pôr mais pessoas. Minha mãe falou que se você não trouxer mais alguém para dentro de casa, você vai ver. E como minha casa é do lado da empresa, a sala da minha mãe já tem 2 pessoas, né? Então, assim, não tem onde a gente pôr pessoas mais. Então, a gente deu uma freada nas campanhas de vendas até a gente ampliar o espaço para ir continuar. Mas o que eu posso falar para quem tem vontade de fazer o curso, ou para quem comprou o curso, faça passo a passo, certinho, não pule em nada. Acredito no que a Carmen fala. Olha, faça que dá certo, porque realmente, se você se comprometer, não é fácil, não é moleza, você tem que se dedicar àquilo, mas é algo muito tranquilo de fazer. É só ter vontade e determinação, que dá certo. E eu achei assim incrível conversar com você, e você matou uma objeção que muita gente tem. Muita gente fala assim: ah, mas a minha cidade é muito pequena, eu não acho as pessoas. A sua cidade tem 18 mil habitantes? 18 mil habitantes. E, Carmen, é só E você você achou as saber fazer pessoas. uma boa entrevista que você acha assim. Né? Quando você muda a cara da sua empresa, as pessoas corretas chegam até você, e aí você, com todas as técnicas, porque não adianta, são técnicas que a gente aprende no curso, né? E são várias, não é uma, não são duas. Então, você aprende, de fato, a escolher a pessoa certa. Né? Então, assim, as últimas contratações que eu tive foram muito certeiras, assim. Então, então, o que eu posso falar é que hoje, independente do tamanho da empresa, de quantos funcionários você tem, se você tem 2, 3, se você tem 20, se você tem 60, as coisas estão evoluindo muito, as informações estão aí, as pessoas estão antenadas, e quem não tiver uma empresa organizada, com uma boa gestão, eu acho muito difícil sobreviver. Ou vai sobreviver sofrendo, capengando, né? Então, eu acho assim, se você quer deslanchar, viver feliz, bem e lucrando, eu acho que você tem que ter uma boa gestão. Acho que a chave está aí. E hoje, sim, Carmen, Fronteira é minha cidade do coração. Nasci e vivi aqui. Assim, nasci em São José do Rio Preto, mas sempre morei aqui. Só morei fora para fazer faculdade. E hoje a minha venda é Brasil. Né? Eu atendo Pará, Manaus. Todo lugar do Brasil a gente atua aí. Então, cidade pequena é só um mito de que ela não pode ser grande na empresa, né? A empresa ela não tem fronteiras, assim, você atinge o público que você quiser. É verdade? E aí, tanto que você vende para o Brasil inteiro, diretamente de fronteira. E as Exatamente. pessoas nem imaginam isso. Eu acho assim, Pois a empresa tem o tamanho dos nossos sonhos, né? O tamanho dos nossos sonhos é o tamanho que tem da nossa empresa. O exato. Geraldo ele está falando o seguinte, que ele tem uma empresa e que ele está sofrendo muito com o funcionário. O funcionário provoca várias situações, né? Que faz com que a empresa tenha desgaste e prejuízo. Promove até Era, mesmo perda era o de meu clientes. problema. Quem... Era o meu problema. Era esse o meu problema, Carmen. Eu não tinha problema de cliente, eu não tinha problema de venda. Eu tinha problema de funcionários. Funcionários chegavam atrasados. Assim, a gente não conseguia controlar, né? Porque eles não se davam bem e nada acontecia, era prejuízo, porque um não ajudava o outro. Então, assim, tudo se resolveu quando nós começamos com o curso e começamos a dar clareza, né? Mostrar para eles o que eles estavam fazendo ali, né? Porque eu sabia que eles confiavam em mim, mas eles não sabiam para onde estavam indo, nem o que eles estavam fazendo comigo, né? Então, a hora que eles tiveram a percepção, que eu tirei, eles falavam assim, é como se você tivesse tirado as vendas dos nossos olhos. E foi o que eu fiz. Quando eu mostrei o que eles estavam fazendo de fato ali e chamando eles, se eles topavam fazer aquilo comigo, eles entenderam que nós éramos uma corporação. Aí foi a virada da chave nesse momento. Mas, se você não montar a base e mostrar para eles qual que é a missão da sua empresa e os valores que eles não podem infringir, nada vai acontecer. Então, é só fazer o curso que dá tudo certo.
E incrível que a empresa cresce, né? Porque você Sim. permitiu que as pessoas que estivessem abaixo de você crescessem. E é isso que faz com que as empresas cresçam. O Carlos Campos está falando para você, uma empresa sem fronteiras, a sua, Sim, da cidade de literalmente, fronteiras. Uma empresa sem fronteiras, a cidade de fronteiras. E a gente tem vários literalmente. alunos aqui, a Carmélia, né, que é uma aluna também bem querida, ela falou que depois de conhecer a Carmen e aplicar o que ela ensina, tudo muda na empresa. Tudo Eu muda, fico é muito, verdade. muito feliz, porque foram tantos anos, né, trabalhando no presencial e no online é incrível, porque o que um empresário fala ajuda o outro empresário. Então, os resultados são muito mais rápidos. Quando eu As aulas atendi uma fazem toda a diferença. empresa no presencial, eu tinha que convencer o empresário de que era aquilo, tinha que convencer o sócio dele, tinha que convencer o outro sócio, tinha que convencer os gerentes. Então, a coisa era demorada, gente. No mundo online, não. Porque um empresário fala, eu apliquei, aconteceu aquilo, tal, e o outro já, opa, então vou fazer também. Então, é Aham. muito incrível essa dinâmica do mundo online. Eu confesso que eu nunca estive tão feliz, né, na minha carreira do que atendendo os empresários de forma online. Eu, que sou antiga, né, nem sabia que isso existia. A minha primeira live ainda pedia para o meu sobrinho onde é que eu aperto para fazer a live. Tia, tem que apertar e segurar, tia, não é só. Eu lembro como se fosse hoje. Mas a gente persiste, né? A gente persiste e olha a gente aí comemorando mais de 1.000 alunos. Então já foram mais de 1.000 alunos que passaram pelo programa. Essa já é a turma 17. 17. E Então assim, eu fico Carmen, é uma muito, muito pena, feliz. é uma pena assim que não é todos os empresários que têm acesso a isso, ou porque não te conhece ainda, ou porque tipo não tem vontade, não tem disposição, porque assim é um curso que faz a diferença. Se você abraçar de verdade, falar não, eu vou fazer, dá resultado, entendeu? Então é uma pena que muita gente tem às vezes a faca e o queijo na mão e não sabe aproveitar. Às vezes eles deixam para depois, eles falam: não, estou sem tempo agora, né? Mas é um curso para quem não tem tempo. É Exato. E aí justamente, você vê o eu tô sem dinheiro. processo É um se curso para quem repetindo, não né? tem tempo e para quem não tem dinheiro. E aí é engraçado que eles falam, eu não tenho tempo para fazer, para me dedicar a isso, e aí eles ficam lá no operacional, perdendo aquele tempão e pedalando, né? Não saindo do lugar. E aí você fala, meu Deus, mas cada um tem seu tempo também, tem sua hora, né? A pessoa É tem que estar uma, disposta para fazer é uma aquilo. pena. É uma pena. Eu acho assim, a pessoa ela tem que ter uma disponibilidade interna até para sair de férias. Sim, Porque tem pessoas que não conseguem imaginar que eu vou sair de férias e tem vergonha de falar que vai sair de férias e tem vergonha de estar num lugar bacana, num lugar assim que ele pode pagar ou numa viagem bacana. Então tem muita gente que tem vergonha. Então é uma disponibilidade interna mesmo. Quando você fala de ter mais lucro e liberdade, a pessoa tem que estar pronta para isso. Porque a sim. zona de conforto da pessoa, às vezes, é estar vendendo almoço para pagar o jantar. Então, se eu estou perrengado, eu estou feliz. Porque aí eu conto Aham, minha história triste, aí as pessoas falam, nossa, mas vai dar certo, tenha paciência, né? Então todo mundo me acolhe, né? Então essa é a zona de conforto do empresário. Eu tenho uma história triste, as pessoas me acolhem, eu tenho uma história triste, as pessoas me acolhem, e às vezes a pessoa não consegue imaginar que se ela sair desse ciclo, ela pode de verdade fazer sua empresa crescer, contratar mais pessoas. Eu vejo alunos que tinham 2 empregados. A Amanda tinha 3 empregados na pizzaria. Eu fui fazer a live com ela, ela tinha 12. Em 3 meses, ela foi de 3 para 12. Já estava inaugurando e ganhou prêmio na cidade, a pizzaria dela. Foi destaque e tal, foi muito legal. Num período de tempo muito curto, mas a pessoa tem que acreditar que sim, isso é possível. O Maron tinha sim. 2 empregados. Em 2 meses, ele já estava com 6 empregados que ele contratou seguindo a metodologia. Não importa o tamanho da cidade, gente. Olha a cidade do Igor, 18.000 pessoas. E ele acha gente boa. E ele acha gente Acho boa. gente Isso é boa. muito, muito legal. Tô Muito ficando com uma show. equipe Igor, muito legal. só tem que te agradecer, Igor. É tão bom ficar aqui te ouvindo, né? É Igor, qual é a verdade. mensagem que você tem para deixar para os empresários? Vou deixar Eu você acho fazer o encerramento.
Eu acho, Carmen, assim, que a mensagem que eu deixo é acreditar, nunca desistir de fazer uma boa gestão, porque é possível você ganhar dinheiro e não trabalhar. Com a mão na massa, né? Você consegue gerenciar de uma maneira muito perseverante, de uma maneira muito certa, correta, ajudando, desenvolvendo todo mundo, sem necessariamente se estressar e ter problema. É só você se organizar e fazer uma boa gestão.